A Organização Mundial da Saúde, OMS, é a agência da ONU especializada em saúde. Foi fundada em 7 de abril de 1948, com a sua sede estabelecida em Genebra, na Suíça, onde os países se reúnem anualmente no mês de maio na Assembleia Geral da organização. É composta por 194 países e o atual diretor-geral se chama Tedros Adhanom, natural da Etiópia. Dentre as áreas de trabalho da Organização Mundial da Saúde, o desenvolvimento e a promoção do uso de vacinas contra doenças perigosas são dois dos seus focos principais. Você sabe quando e onde foi criada a primeira vacina? Você sabe quais foram as consequências dessa invenção para o mundo? Bem, a primeira vacina do mundo foi produzida na Inglaterra, por um médico chamado Edward Jenner, em 1796, que observou que as pessoas que tinham contato com a varíola bovina, uma forma mais fraca da doença, não adoeciam pela versão mortífera da varíola. Ao perceber isso, ele fez um experimento no qual expôs um menino de 8 anos à varíola bovina, deixando-o doente. Após curado, o menino teve contato com a versão mortífera da doença, mas não teve nenhum sintoma. O médico, Jenner, concluiu que o organismo do menino produziu anticorpos para a doença a partir da exposição à varíola bovina. Foi assim, então, que a primeira vacina do mundo foi produzida. As vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos que podem combater doenças infecciosas, tornando a pessoa vacinada imune a essas doenças. Esse processo é chamado de imunização ativa, já que é o corpo que produz os anticorpos. Com o surgimento das vacinas, a imunização ativa começa a ser replicada para vários tipos de doenças. Dessa maneira, a expectativa e a qualidade de vida da população mundial melhoraram, pois diversas doenças bacterianas e virulentas puderam ser combatidas com maior eficácia. Vamos falar em números? A varíola, que causou entre 300 e 500 milhões de mortes no século XX, foi erradicada em 1980 graças ao uso das vacinas. Já o sarampo, responsável por 2,6 milhões de mortes por ano antes da criação dessa vacina em 1960, teve uma redução de 80% no número de mortes entre 2000 e 2017 no mundo. A poliomielite, por sua vez, contabilizou 350 mil casos em 1988 e já em 2018, 29 casos. Por fim, o Brasil, que em 1997 apresentou 30 mil casos de rubéola, já não possui casos da doença desde 2009. A rubéola ainda foi considerada erradicada no continente americano em 2015. Muitas vezes, a OMS costuma utilizar o conhecimento científico de procedimentos anteriores para auxiliar a elaboração de vacinas para novas doenças. Isso aconteceu, por exemplo, no desenvolvimento da vacina para a poliomielite, que utilizou muito do conhecimento adquirido no processo de erradicação da varíola. Atualmente, muitas das pesquisas para a produção da vacina do Covid-19 estão sendo agilizadas graças à existência de conhecimentos adquiridos anteriormente em outros estudos. O incentivo à vacinação pela OMS é importante para prevenir que doenças perigosas tornem-se fatais. Para possibilitar que uma quantidade maior de pessoas tenham acesso a vacinas, a OMS se aliou à Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, que é um grupo de organizações públicas e privadas que atuam ou desejam atuar no desenvolvimento e na democratização do acesso a vacinas em regiões necessitadas. Até aqui, a gente consegue perceber que as vacinas trouxeram vários benefícios para a humanidade, não é mesmo? Mas você já ouviu falar do movimento anti-vacina? Esse movimento cresceu nos últimos tempos. Você sabe por quê? Os movimentos de oposição à ciência, também chamados de movimentos obscurantistas, como o terraplanista e o antivacina, cresceram no século XXI. O segundo movimento, o antivacina, que é o foco deste vídeo, apoiou-se na publicação de um artigo científico publicado em um dos mais importantes periódicos na área da saúde no mundo, chamado The Lancet, em 1998. No artigo, o médico inglês Andrew Wakefield correlacionava o crescimento no número de crianças com autismo à aplicação da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba.
Anos depois da publicação, o médico foi acusado de fraude, a sua licença médica foi suspensa e a revista The Lancet se retratou oficialmente, mas a sementinha do movimento anti-vacina, entretanto, já havia sido plantada. Os indivíduos possuem várias motivações para recusarem ou adiarem a vacinação, como questões socioculturais, religiosas, filosóficas e até orientações médicas. Há segmentos de profissionais da área da saúde que questionam a validade do uso de vacinas, defendendo o começo da vacinação após os estágios iniciais de vida. Nessa sequência, criou-se o conceito de vacinose, nomenclatura dada a doenças agudas e crônicas de natureza alérgica, cujo desencadeamento teria origem na aplicação de uma vacina, sendo, em alguns casos, um efeito colateral. Já os argumentos de base religiosa têm uma origem anterior às próprias vacinas, com alguns líderes religiosos afirmando que doenças seriam enviadas por Deus como um meio de punição. Ainda, manifestações contrárias podem apresentar elementos políticos também, como foi o caso da Revolta da Vacina, ocorrida em 1904, no Rio de Janeiro, que além de representar a insatisfação de parte da população com uma nova lei que obrigava todos a se vacinarem, continha também um descontentamento social frente às reformas urbanas do então prefeito da capital fluminense, Pereira Passos. Outras condições importantes para o crescimento desse movimento são, curiosamente, o próprio sucesso das vacinas, já que ao acarretar a redução nos índices de pessoas infectadas, traz também a diminuição da consciência de sua necessidade e a tomada de decisão baseada na experiência pessoal, que se relaciona de maneira profunda com a não vacinação de bebês e crianças com base no histórico familiar. Além disso, há o papel da mídia na difusão de notícias incorretas, que pode alimentar crenças equivocadas da população com pouco conhecimento sobre saúde, e a maior autonomia dada aos pacientes que possuem grande parte do poder de decisão que antes era dos agentes de saúde. Com base nessa conjuntura, a Academia Americana de Pediatria realizou uma pesquisa sobre a percepção dos pediatras sobre a recusa vacinal. A proporção de pediatras que citaram a recusa vacinal aumentou de 74,5% em 2006 para 87% em 2013. Por essa razão, os profissionais da saúde são fundamentais na manutenção da confiança da população nas vacinas, sendo eles a mais segura fonte que essas pessoas podem ter acesso. Você sabe como os movimentos anti-vacina são propagados pela sociedade internacional? A partir da década de 1980, o movimento antivacina vem se fortalecendo por conta do maior acesso da população mundial a meios de comunicação rápidos como a internet, que permite o compartilhamento de milhões de dados e informações no cotidiano de nações inteiras através das redes sociais e outras ferramentas de comunicação. A conexão cada vez mais intensa via plataformas como o WhatsApp e o Twitter e a facilidade no acesso à informação por meio de ferramentas de pesquisa como o Google tornam difícil a tarefa de diferenciar fontes embasadas cientificamente das que carregam dados falsos. Assim, a credibilidade dos estudos científicos é cada vez mais questionada e a propriedade de argumentar passa dos especialistas, os profissionais da saúde, para os pacientes, que frequentemente sustentam as suas decisões e argumentos com base na leitura de informações acessadas facilmente através da internet, mesmo que essas possam ser consideradas fake news. Um exemplo mais recente da repercussão das fake news é o apoio popular a sites como Safe Minds, uma organização estadunidense defensora do movimento anti-vacina, criada em 1999, após a publicação de um artigo que associava o diagnóstico do autismo em crianças com a aplicação de vacinas, afirmando que elas carregariam mercúrio em quantidades tóxicas em sua composição. Apesar desse argumento ter sido refutado por órgãos especializados em saúde nos níveis nacional e internacional, as notícias provocaram uma grande desconfiança por uma parcela da população estadunidense e inglesa, gerando uma maior adesão a grupos anti-vacina. Instituições como o órgão estadunidense National Vaccine Information Center, criado em 1982, propagam notícias falsas,
tendo como as justificativas mais comuns a associação do uso das vacinas ao desenvolvimento de algum tipo de mal-estar corporal ou condição médica, como intoxicações graves, doenças mentais, ou também duvidar de sua eficiência e real importância, e até mesmo acusar as vacinas de serem um mecanismo utilizado pelos seus governos, pela indústria farmacêutica ou por seus médicos para controlar ou prejudicar a população como um todo. Figuras políticas ou culturais de grande influência também reforçam esses movimentos, como é o exemplo do ator Jim Carrey e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Questionar a eficácia das vacinas no cotidiano e nos principais veículos de comunicação traz impactos extremamente prejudiciais à saúde pública em diversas nações, pois essas se tornam vulneráveis a surtos e epidemias de doenças fatais. O movimento anti-vacinas se expande em proporções tão sérias que até mesmo órgãos internacionais de grande porte reconhecem o seu perigo. Em 2019, a própria OMS incluiu a hesitação em vacinar como uma das 10 maiores ameaças à saúde das pessoas no mundo. Você sabia que já dá para perceber os impactos dos movimentos anti-vacinas? Segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil, em 2017, somente 71% a 84% das crianças até 2 anos foram vacinadas contra poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, difteria, varicela, rotavírus e meningite, sendo que a expectativa de imunização era de 95% das crianças. Esse foi o menor índice de vacinação em 16 anos. Apesar de a imunização ser um direito assegurado pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, entre junho e agosto de 2019, o Brasil já notificou mais de 20 mil casos de sarampo, exemplo mais recente de retorno de doenças consideradas erradicadas no país, havendo um crescimento de 18% dos casos. A vacina contra a poliomielite apresentou, em 2019, 100 municípios cuja cobertura era menor que 50% do esperado, índice muito preocupante, visto que o ideal é a partir de 95% de vacinação do público-alvo. Algumas doenças evitáveis por vacina se tornaram epidemias em alguns lugares do mundo, como é o caso do sarampo na Somália, havendo mais de 14 mil casos registrados em 2017. Ainda, outro exemplo de como essas campanhas antivacinas alteram a segurança de saúde é a recente epidemia de sarampo desde 2012 na Europa. De acordo com a Comissão Europeia de Verificação Regional para a Eliminação do Sarampo e Rubéola, desde 2012, 4 países, Albânia, República Tcheca, Grécia e Reino Unido, deixaram de receber o status de erradicação do sarampo. Essa situação gerou 37 mortes em 11 países, sendo mais da metade das vítimas crianças de até 10 anos. Na Europa, somente os casos de sarampo do primeiro semestre de 2019, 90 mil casos registrados, ultrapassaram os números registrados em todo o período de 2018. Também em 2019, nos Estados Unidos, houve o maior surto de sarampo desde 1992. O país, que já havia apresentado uma epidemia de cachumba no estado de Arkansas em 2017, chegou a aplicar multas em algumas cidades para pais irresponsáveis que se recusassem a imunizar as crianças do sarampo. É importante lembrar que a doença já havia sido eliminada nos anos 2000, mas com a falta de vacinação retornou ao país. Com base em tudo que foi discutido aqui, gostaríamos de, por fim, prestar o nosso reconhecimento aos profissionais de saúde, ressaltar a importância de combatermos a desinformação e deixar aqui também um exercício de imaginação. O Covid-19 é um vírus que hoje, em julho de 2020, ainda não possui vacina e, por isso, teve consequências significativas em nível internacional. Você consegue imaginar como seria o mundo se as vacinas não existissem? Ou se realmente não fossem eficazes? Tem alguma dúvida ou ficou curioso sobre o assunto? Confere nosso guia de estudo que está disponível no site. Até o próximo vídeo!